Era uma tarde calma em Seul quando o silêncio das redes sociais foi quebrado por uma notificação que ninguém esperava. Roon e Park Eun-bin estão casados. Em poucos minutos, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jornais, programas de entretenimento, portais internacionais, todos repetiam as mesmas palavras, incrédulos. O casal que um dia encantou o público nas telas havia se tornado, fora delas, a história de amor mais comentada do ano. A princípio, muitos acreditaram que fosse uma jogada de marketing, um rumor passageiro. Talvez até uma promoção disfarçada. Mas quando um vídeo apareceu nas redes oficiais de ambos, lado a lado, sorrindo de forma tranquila e sincera, o país inteiro pareceu prender a respiração. Queríamos dizer isso pessoalmente, começou Roon, com aquele tom calmo que os fãs conhecem tão bem. Sim, é verdade. Nós nos casamos. Decidimos compartilhar essa alegria com todos vocês. Park Eun-bin, ao lado dele, sentiu levemente. Fizemos isso de maneira silenciosa. Um motivo simples, disse ela, com a serenidade que sempre a caracteriza. Queríamos que fosse sobre nós, não sobre a expectativa do mundo. Aquela confissão, dita sem lágrimas nem grandes discursos, tinha uma beleza rara, a da normalidade. Em uma indústria que transforma cada emoção em espetáculo, o casal havia escolhido o oposto, a calma. Para os fãs, no entanto, o impacto foi imediato. Meu coração parou por um segundo, escreveu uma seguidora no X. Outro comentou: é como ver dois personagens saindo do drama e entrando na vida real. Milhares de mensagens inundaram as redes em questão de horas, misturando choque, alegria e uma ponta de nostalgia. Porque, para muitos, Roon e Eun-bin não eram apenas dois artistas, eram símbolos de juventude, de ideal romântico, de algo intocável que agora pertencia um ao outro. A história deles, na verdade, começara anos antes, em meio às longas gravações de um drama histórico que os colocou lado a lado durante meses. Naquela época, as câmeras captavam sorrisos, olhares e gestos que, segundo o público, pareciam bons demais para serem apenas atuação. Havia uma química que escapava dos roteiros. Quando as filmagens terminaram, os rumores começaram. Eles têm algo, diziam alguns repórteres de bastidores. Mas tanto Roon quanto Eun-bin mantinham silêncio absoluto, até demais para quem vive sob os holofotes. Hoje, ao revisitar aquelas imagens antigas, fica fácil perceber que os sinais já estavam lá. Os olhares demorados em entrevistas conjuntas, a maneira como ele ajustava o microfone dela sem pensar, o sorriso que ela dava cada vez que o via se atrapalhar nas palavras. Mas ninguém imaginou que aquele carinho silencioso pudesse florescer em algo tão sólido, tão real. Durante o vídeo do anúncio, Roon contou com um brilho contido nos olhos: ela sempre foi minha calma no meio do caos. Quando tudo parecia correr rápido demais, bastava olhar para ela para lembrar o que é essencial. Eun-bin, por sua vez, completou com simplicidade: ele me faz lembrar que não preciso ser perfeito o tempo todo. Essas frases, ditas sem ensaio, tocaram o público de maneira profunda. Era a honestidade de quem não precisava mais fingir. O país inteiro, acostumado a amores de novela e relacionamentos fabricados, assistia pela primeira vez a uma história sem roteiro, sem pose, sem pretensão. Mas a alegria veio acompanhada de uma inevitável pressão. Afinal, o amor de duas estrelas é, por natureza, público, e todo o público se sente um pouco dono dele. Entre as mensagens de carinho, surgiram também as perguntas e as dúvidas: e agora? Ela vai parar de atuar? Ele vai diminuir os projetos? Vão ter filhos? As redes sociais se transformaram em uma praça digital onde cada um opinava como se fizesse parte da decisão. Alguns fãs confessavam sentir ciúme, outros pediam respeito. Eles merecem viver o amor deles sem cobranças, dizia uma publicação que viralizou. Amar não é uma traição ao público. Enquanto isso, portais de notícias tentavam prever o que viria a seguir. Haveria um grande evento de celebração? Um ensaio fotográfico de casal? Um contrato publicitário? Nada disso aconteceu. Ao contrário do que a indústria esperava,
Chloon e Eun Bin desapareceram do radar por algumas semanas, refugiando-se no anonimato. Nenhuma aparição pública, nenhum comentário adicional. Apenas silêncio. Foi nesse silêncio que o amor deles cresceu ainda mais. Fontes próximas ao casal afirmaram que os dois se casaram em uma cerimônia privada, menos de 30 convidados, em um jardim simples nos arredores de Seul. Não havia luxo, nem tapete vermelho, contou uma amiga próxima. Apenas flores, música suave e duas pessoas que queriam começar uma vida juntas, sem plateia. Esse gesto, de uma simplicidade quase poética, comoveu o público. Eles não queriam impressionar ninguém, escreveu uma colunista. Queriam apenas se pertencer. Mas a decisão de manter tudo discreto não veio sem peso. O casal sabia que, ao assumir o relacionamento, também assumia o julgamento. A Coreia do Sul, com sua cultura de idolatria e perfeição, raramente perdoa quem quebra a imagem idealizada. Casar é, para muitos artistas, sinônimo de perder o mistério, e o mistério é, muitas vezes, o que sustenta o encanto. Por isso, quando decidiram tornar pública a união, Chloon e Eun Bin sabiam exatamente o que estavam fazendo. Nós não estamos abandonando nossos fãs, disse ele durante uma breve aparição em um evento posterior. Estamos apenas mostrando que também somos pessoas, e que o amor é parte da nossa humanidade. Essa frase virou manchete e foi repetida em talk shows, programas de rádio e artigos de opinião. De repente, a narrativa mudou. O público começou a enxergar o casamento não como uma perda, mas como um exemplo, um gesto de maturidade em um mundo onde tudo é temporário. No entanto, mesmo em meio à celebração, havia um tema que pairava no ar: a questão dos filhos. As perguntas insistentes da imprensa não demoraram. Vocês pensam em aumentar a família em breve? Park Eun-bin, com a elegância de sempre, respondeu de forma direta: não por enquanto. Temos sonhos que ainda queremos realizar. A resposta foi amplamente discutida. Alguns aplaudiram, chamando-a de símbolo de independência feminina. Outros criticaram, dizendo que o público esperava um conto de fadas completo. Mas Eun Bin manteve-se firme, sem se deixar abalar pelas opiniões externas. Ser mulher não significa ter que cumprir expectativas. O amor também se constrói no tempo certo. On apoiou a decisão dela publicamente, reforçando que ambos desejam concentrar-se em seus projetos e na arte que os une. Queremos crescer juntos, como pessoas e como artistas, disse ele. Nosso amor não está em pausa. Está florescendo em outra forma. O casal tornou-se, assim, um espelho de uma nova geração que enxerga o casamento não como um ponto final, mas como uma continuidade. Um amor que não precisa se provar pela pressa, nem se justificar pela tradição. A imprensa internacional começou a notar essa mudança de tom. Sites brasileiros, como Caras Brasil e Pure People, destacaram o casal como símbolo de amor consciente. Um editorial escreveu: em tempos de preço e perfeição, Chloon e Eun Bin escolheram o tempo e a verdade. E nisso há uma beleza que o mundo moderno esqueceu de reconhecer. Enquanto as câmeras procuravam por um novo ângulo, eles simplesmente voltaram à rotina. Park Eun Bin mergulhou nas leituras de roteiro para um novo filme, enquanto Chloon se dedicava a compor canções e escrever. Às vezes eram vistos juntos em cafeterias anônimas, sempre discretos, trocando risadas, longe dos olhos curiosos. Eles parecem respirar em outro ritmo, comentou um fã que os encontrou por acaso em um café. Um ritmo calmo, de quem aprendeu a valorizar o essencial. Fim daquele primeiro mês após o anúncio, o país já havia se acostumado à ideia. O choque deu lugar à admiração. O casal que antes simbolizava o romance das telas passou a representar algo maior, o amor real, perfeito, mais livre. E, de alguma forma, essa história devolveu esperança a muita gente. Porque, entre tantos escândalos e amores fabricados, o que Chloon e Park Eun-bin mostraram foi que ainda é possível amar de verdade, mesmo sob o peso dos holofotes. Na última frase de seu vídeo, antes de o corte final escurecer a tela, Chloon olhou para ela e disse: prometemos continuar sendo nós mesmos. E ela respondeu:
com um sorriso leve, mesmo que o mundo inteiro esteja olhando. Foi nesse instante que o silêncio voltou, não o silêncio da dúvida, mas o da paz. O mesmo silêncio que antecede algo verdadeiro. Algo que não precisa de mais palavras para ser entendido. Os dias seguintes ao anúncio foram uma mistura de silêncio e tempestade. Enquanto o mundo ainda tentava digerir a notícia, Chloon e Park Eun-bin optaram por se afastar discretamente da agitação. Não havia novas entrevistas, nem fotos oficiais. Apenas um comunicado breve de suas agências agradecendo o carinho do público e pedindo compreensão. Era como se, depois do ruído, Tal tivesse escolhido o som mais raro da fama, o silêncio. Eles sempre foram reservados. Um colega de elenco de Eun-bin em uma entrevista recente. Mas o amor deles é do tipo que fala mais no olhar do que em palavras. De fato, mesmo sem aparições públicas, o público parecia sentir a presença deles. Bastava uma foto antiga, um rumor de avistamento em um café, e as redes sociais se incendiavam novamente. O que muitos não perceberam é que, longe das câmeras, o casal enfrentava uma pressão tão sutil quanto implacável. A pressão do que vem depois, porque na indústria do entretenimento, amor e carreira raramente coexistem em harmonia. A sociedade queria respostas. Quando vão ter filhos, ela vai fazer uma pausa, ele vai priorizar a família, mas a resposta veio, não como uma negação, e sim como um manifesto de maturidade. Uma entrevista concedida semanas depois a uma revista cultural, Park Eun-bin falou com uma sinceridade que ecoou por todo o país. Não é que não queiramos ser pais, é só que queremos viver esse amor com calma. Ainda temos sonhos, histórias que queremos contar, papéis que ainda não vivemos, tanto na arte quanto na vida. Ela falou pausadamente, olhando para o chão por um instante antes de encarar a repórter. As pessoas acreditam que o casamento é um fim. Para nós, é um começo, mas não um começo que precisa de pressa. Chloon, sentado ao lado dela, completou. Sempre me perguntam quando teremos filhos. Como se o amor precisasse de uma prova visível. Nosso amor já existe. Ele está aqui, em cada escolha que fazemos juntos. O tempo de ser pai virá quando estivermos prontos, não quando o mundo quiser. Essas palavras, simples mas poderosas, mudaram o tom da conversa pública. Em vez de cobranças, surgiram vozes de apoio. Comentários de mulheres que se sentiram representadas por Eun-bin inundaram as redes. Ela falou que muitas de nós sentimos, escreveu uma seguidora. O direito de escolher o próprio tempo é a forma mais bonita de liberdade. Jornais brasileiros e portugueses também repercutiram a entrevista, elogiando a postura madura do casal. O colunista do El País Brasil escreveu: eles estão desafiando o mito da urgência emocional. O amor deles não é uma fuga, é uma construção. Nos bastidores, amigos próximos afirmam que Chloon e Eun-bin têm vivido um cotidiano sereno. Ele, cada vez mais envolvido em projetos musicais e de cinema, ela, mergulhada em papéis desafiadores que exploram mulheres fortes e complexas. À noite, quando a cidade dorme, eles se encontram em casa, um apartamento modesto em Seul, longe dos distritos badalados. Eles cozinham juntos, leem roteiros lado a lado e têm o hábito de assistir a filmes antigos, contou uma pessoa próxima. Não há luxo, mas há cumplicidade. E é isso que sustenta o amor deles. Mas nem tudo é fácil. A pressão da fama é uma sombra que nunca desaparece completamente. Alguns tabloides ainda insistem em interpretar cada ausência de Eun-bin como sinal de gravidez, ou cada música romântica de Chloon como mensagem velada. Eles vivem sob lupa, explicou um produtor. Mas a diferença é que aprenderam a não deixar a lupa queimar o que é verdadeiro. Em meio às especulações, o casal decidiu conceder uma entrevista televisionada, breve, íntima, e com a condição de que não houvesse perguntas invasivas. O programa foi ao ar em uma noite de primavera, e a audiência superou todas as expectativas. No estúdio, o ambiente era simples, um sofá bege, flores brancas e luz suave. Estamos aprendendo a respirar, disse Chloon, sorrindo. Por muitos anos, respirei pelo público. Agora aprendo a respirar por nós dois. Eun-bin, com um olhar sereno, acrescentou: a vida pública é como uma peça. O casamento
É o bastidor. E é lá que o amor verdadeiro acontece. Essas palavras viraram um marco. No dia seguinte, hashtags como número amor com calma e número respeito em nosso tempo ficaram entre os assuntos mais comentados do país. Críticos e fãs começaram a tratar o casal não mais como ídolos intocáveis, mas como seres humanos que escolheram o real em vez do ideal. Eles estão redefinindo o que é ser celebridade, escreveu uma jornalista cultural, mostrando que vulnerabilidade e maturidade não são fraquezas, são formas de coragem. Enquanto a imprensa se ocupava com interpretações, eles seguiam firmes em seus próprios caminhos. Chloe lançou um mini-álbum inspirado na fase atual de sua vida, com letras que falavam sobre luz, tempo e silêncio. Uma das músicas, intitulada Primavera Tardia, foi interpretada pelos fãs como uma declaração de amor a Eunbin. A letra dizia: mesmo que o mundo nos olhe, deixemos que as flores cresçam devagar. O amor não morre de espera, morre de pressa. O sucesso foi instantâneo. Em uma semana, o álbum ultrapassou 1 milhão de streams, e a canção se tornou trilha sonora de inúmeros vídeos de casais apaixonados. Enquanto isso, Park Eun-bin mergulhava em um novo projeto cinematográfico internacional, interpretando uma mulher que redescobre o próprio valor após abrir mão da fama. Em entrevistas, ela admitiu que o papel a fez refletir sobre a própria vida. Há algo libertador em poder escolher o que realmente importa. E às vezes o mais importante não é ser vista, é ser sentida. Mesmo separados por compromissos, dois mantinham um pacto silencioso de presença. Mensagens rápidas, ligações no fim do dia, bilhetes deixados sobre a mesa. Eles se amam no cotidiano, contou uma estilista próxima. Não precisam de grandes gestos, porque já entenderam que o amor se mede na constância. Mas o público, sempre faminto por narrativas, continuava querendo mais. Queria um conto de fadas completo, filhos, casa grande, tapete vermelho. E o casal, sempre sereno, insistia em caminhar no próprio ritmo. O amor não precisa preencher expectativas, disse Chloe em uma de suas últimas entrevistas. Ele só precisa caber no coração de quem o vive. E foi com essa filosofia que eles seguiram, inspirando uma geração que cresceu idealizando romances perfeitos. Os jovens casais passaram a citar suas frases, compartilhar suas entrevistas, usar trechos das músicas de Chloe como legenda para fotos. De repente, esperar o tempo certo virou um novo símbolo de amor moderno. Certa noite, em uma premiação, dois apareceram juntos pela primeira vez desde o casamento. Quando subiram ao palco para entregar um prêmio, a plateia aplaudiu de pé. Não porque estavam deslumbrantes, embora estivessem traço, mas porque havia algo diferente neles. Uma leveza, uma cumplicidade que dispensava palavras. Depois da cerimônia, foram vistos saindo discretamente, de mãos dadas, rindo. O jornalista perguntou: como é viver um amor tão exposto e, ao mesmo tempo, tão privado? Chloe apenas respondeu: acho que aprendemos que o amor é como a arte. Mais verdadeiro, menos precisa ser explicado. Nos bastidores, Park Eun-bin completou, quase sussurrando: a fama é o ruído. É o silêncio onde posso descansar. Essa frase encerrou a matéria que dominou as capas no dia seguinte. Eles transformaram o amor em algo possível. Com o tempo, as perguntas sobre filhos diminuíram. O público entendeu o que antes parecia difícil, que amadurecer também é saber dizer ainda não. O casal continuou trabalhando, crescendo, inspirando, não como o par romântico idealizado de uma novela, mas como duas pessoas que aprenderam a escolher o que importa. Na última entrevista do ano, perguntados sobre planos futuros, eles sempre olharam e sorriram. Não sabemos o que o futuro reserva, disse Eun-bin, mas sabemos o que não queremos perder: o respeito, a leveza e a liberdade de viver no nosso ritmo. Chloe concluiu com uma frase que se tornaria viral: o amor não é uma pausa na vida, é o motivo pelo qual a vida continua. Assim, entre compromissos, silêncios e olhares, eles seguem escrevendo uma história que já não pertence apenas a eles. A todos que acreditam no amor sem pressa, sem moldes e sem medo. Porque, no fim, o verdadeiro espetáculo não é o casamento em si,
É a coragem de dois artistas que escolheram ser humanos. E talvez, em um mundo onde tudo se consome tão rápido, o gesto mais revolucionário de todos seja amar